Olá, nós estamos aqui em Escatologia em tempos de crise. Nós estamos já encerrando o tema da parousia, a vinda do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 53 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 18. Vamos ver como Paulo queria aplicar o ensino da vinda do Senhor a nossas vidas. Lembre que Paulo tinha três focos, aliás, quando escreve sobre a vinda do Senhor. No primeiro caso, na igreja dos Coríntios, Paulo escreve para uma igreja que estava com problemas do conhecimento da ressurreição, estava crendo numa heresia de que Cristo não tinha ressuscitado, e Paulo mostra como a ressurreição de Cristo é importante para a nossa fé e nos dá essa esperança da sua vinda. Além disso, Paulo quer mostrar que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Para os tessalonicenses a motivação de Paulo era justamente consolar a igreja por causa daqueles que morrem pela fé. Então vamos às outras séries de mensagens, é claro, está aqui neste canal, aqui na série de Escatologia em Tempos de Crise. Vamos então para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53, Paulo escreve assim: pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita, que é sorvida a morte em vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele vosso trabalho não é inútil. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, Paulo escreve assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então podemos ver o seguinte, que a volta de Jesus será a vitória final sobre o pecado, a morte e a lei. 1 Coríntios, capítulo 15, entre os versos 54 e 56, vai falar sobre isso. Com a ressurreição dos mortos e a transformação de nossos corpos, a morte não terá mais poder sobre nós, porque teremos um corpo assim como Jesus tem, um corpo glorificado, um corpo que não tem relacionamento com a morte, um corpo incorruptível, um corpo que jamais vai morrer. 1 de João 3,2, nós já temos lido esse texto outras vezes, mas vamos de novo para ele. Fala assim: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A morte veio por causa do pecado, nós sabemos isso. Foi o que Deus falou com Adão, que o dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, como Adão comeu, todos morremos por causa do Adão. E sendo o pecado vencido pelo nosso Senhor, a morte não tem mais poder sobre nós. E assim é o que fala Isaías 25:8, quando fala assim: aniquilará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. Aniquilará a morte para sempre. É o que fala 1 Coríntios 15. Ele cita o texto de Isaías 25:8. E a lei, é claro, que veio por causa do pecado, não terá mais poder sobre nós. Por quê? Porque sendo livres do poder do pecado, a lei não vai apontar mais para o pecado. O propósito da lei, Paulo fala que é justamente apontar o pecado. Isso está em Romanos 3, dos versos 19 ao 20, quando fala: sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos aponta o pecado, a lei mostra o pecado. E o capítulo 7 de Romanos, Paulo vai mostrar justamente, colocando a cobiça como exemplo, como é que o pecado é despertado quando nós nos tornamos conhecedores da lei. Mas esse poder da lei de condenar, de apontar para o pecado, não terá mais, porque sendo livres da corrupção do pecado, sendo livres da contaminação, a lei não terá mais esse poder punitivo nas nossas vidas. Então, por isso que nós seremos livres desse aguilhão,
que Paulo chama que é a morte. Por quê? Porque ela transtorna a nossa vida. Todos nós queremos viver eternamente. Salomão escreve em Eclesiastes que Deus colocou eternidade no coração do homem. E por isso que para nós é difícil aceitar a morte. Mesmo que nós saibamos, como filhos de Deus, que no momento da nossa morte nós iremos para as moradas celestiais, estaremos para sempre com o Senhor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, nós estaremos livres também do pecado por causa da morte. Nós não resistimos a morrer. Porque Deus colocou isso no nosso coração. A morte é alheia a nós. Nós não nascemos para morrer, porém morremos por causa do pecado. Mas na ressurreição dos mortos, esse estado de imortalidade voltará aos nossos corpos e sempre estaremos com o Senhor livres desse poder do pecado. Então, nós podemos dizer que a vinda do Senhor nos dá essa esperança, a esperança de que o pecado não reinará para sempre, a esperança de que a morte e o pecado serão vencidos, já foram vencidos por Jesus na sua ressurreição, mas para nós será totalmente vencida na sua vinda, seja por causa da ressurreição dos mortos, seja por causa da transformação dos nossos corpos, se estivermos vivos, a morte não terá mais poder sobre os filhos de Deus. Também a volta de Jesus nos anima a seguir na obra do Senhor, assim como Paulo conclui o seu discurso sobre a ressurreição nos versos 57 e 58 do capítulo 15, quando fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Nessa esperança está na nossa alegria. A nossa alegria está justamente na esperança do Filho de Deus. E nós sabemos que a nossa redenção, a nossa vitória está próxima e nos motiva a continuar servindo ao Senhor. A volta de Jesus deve nos encorajar, porque teremos o devido descanso no seu retorno. A obra de Deus que fazemos não é inútil para Ele, mesmo que por algumas razões nós não vejamos resultados, mesmo que nós possamos ver que o nosso trabalho parece infrutífero para Deus, Ele não é. A volta de Jesus deve nos encorajar, por quê? Porque a semente plantada, ela dará fruto abundantemente, mas fará isso de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com Isaías 55. O nosso trabalho, como nós temos visto nas parábolas do reino, recentemente, na parábola do semeador, o nosso trabalho é semear, é plantar. O crescimento dela vem dado pelo Senhor. O encorajamento para servir ao Senhor também vem do nosso próprio Deus. Lembremos da parábola do servo fiel, em Mateus 24, nós já estudamos ele também nesta série, quando fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Também podemos lembrar da parábola dos talentos, que também foi um estudo feito aqui nesta série, Mateus 25, 21. Jesus fala: e o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. E lembramos da parábola dos jornaleiros de Mateus capítulo 20. Essa sim nós não temos feito o estudo ainda, mas nós vamos chegar lá. Mas não nesta série, na série das pregações da Bíblicas. Mateus 20 é a parábola dos jornaleiros, onde todos combinaram o pagamento de um denário pelo trabalho. Todos receberam sem importar o quanto labutaram, seja no começo do dia, na metade do dia ou no fim da jornada, todos receberam um denário. A equidade está nas mãos do Senhor da obra, que valora o empenho e a dedicação, mesmo que tenhamos sido contratados no final do dia. Mas todos receberão a sua recompensa, todos receberão de acordo combinado com o Senhor. Para o Senhor, todo esforço aplicado nele será recompensado. Todo o esforço, todo o choro, as lágrimas, a perda de sono ou a perda, inclusive, do descanso pelo Senhor, não será em vão. Deus recompensa a obra dos seus filhos e a nossa força vem dele. E por ele e para ele fazemos tudo. Nele vivemos, somos e nos movemos. É por causa dele. E Paulo quer encorajar a igreja dos Coríntios que por causa da ressurreição de Cristo, por causa da sua vinda, por causa da nossa ressurreição, por causa da transformação dos nossos corpos, nós devemos encorajar-nos
uns aos outros, a seguir na obra do Senhor constantemente, porque o trabalho no Senhor não é em vão. E o que Paulo fala aos Tessalonicenses? Como nós lemos, a volta de Jesus, então, para os Tessalonicenses, era o consolo da sua alma e não um elemento manipulador. Paulo escreve: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A vinda do Senhor ao longo da história da igreja foi visto como algo a ser evitado. Na Idade Média, era um pensamento típico da manipulação, manteve os fiéis pagando promessas, coisas semelhantes. Lutero se sentia abismado, espantado pela vinda do Senhor. Calvino não toca o assunto com muita frequência, mas aos poucos a igreja foi entendendo e foi encorajado pela vinda do Senhor, principalmente quando o movimento missionário ressurge com força. A grande motivação foram textos escatológicos que falavam da vinda do Senhor, porque eles queriam que todas as nações conhecessem o Senhor. Eles queriam que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a terra. E por causa disso, eles correram atrás e fizeram a obra missionária. A igreja começou a entender a vinda do Senhor como ela realmente é. O encorajamento a viver e servir no meio do mundo pecador e opressor. Porém, nos nossos dias ainda tem pessoas que manipulam o conceito da vinda do Senhor. Por quê? Porque acreditam que a salvação se perde. E eles então manipulam os seus fiéis. Estão aqueles que usam a vinda do Senhor para manter o povo preso aos seus ensinos. Os hereges fazem muito isso. E estão, é claro, aqueles que colocam a vinda do Senhor como elementos místicos e teorias de conspiração e mantêm as pessoas um fio sobre todos os acontecimentos e dão aquelas análises que, na verdade, não têm nada a ver com o que a Bíblia fala. Mas a vinda do Senhor para Paulo e para nós deve ser motivo de consolo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, as pessoas que morrem no Senhor não estão escondidos ou presos num limbo, num lugar aí. Estão no Senhor, mas eles voltarão a viver fisicamente na vinda do Senhor, e porque nada vai nos separar do amor de Cristo. E no final de tudo, nós estaremos sempre com o Senhor. E isso é tão importante e maravilhoso. Nós estaremos sempre com o Senhor. Pense em todas as aflições, pense em todos os problemas, pense nas tentações e luta contra o pecado. Tudo isso passará quando Cristo retornar. E nós poderemos desfrutar da presença do Senhor sempre. Por isso nós podemos concluir, e concluindo também o aspecto da vinda do Senhor, que a volta de Cristo deve nos encorajar a encarar a morte com ousadia e coragem. A volta de Jesus deve nos encher de força no nosso serviço ao Senhor. A volta de Jesus jamais deve servir como um elemento manipulador. Jamais faça isso para as pessoas. Não use a vinda do Senhor para manipular alguém. Não use a vinda do Senhor, inclusive, como elemento manipulador de evangelismo. A vinda do Senhor acontecerá, seja que a pessoa creia ou não. Agora, usar a vinda do Senhor como elemento manipulador não é o certo. É antiético, inclusive, podemos até dizer que é pecado. Por isso, meus amados, vivamos com uma alegria de saber que no Senhor temos um futuro garantido. Isso é maravilhoso, nós temos um futuro garantido no Senhor. Vivamos servindo ao Senhor. Se focarmos muito em críticas e murmurações, se nós focarmos muito na vida na igreja e começamos a criticar e murmurar um monte de coisas que acontecem, a vida daquele que peca, ou alguma coisa que está faltando, ou tudo aquilo, sabe por quê? Porque nós temos perdido o foco do serviço. Estamos tão ociosos que começamos a ver todas as coisas com defeitos. Se começamos a ver tudo com defeito, o meu encorajamento é: sirva ao Senhor. Pegue mão na massa, vai servir ao Senhor. Mãos no arado. Porque os campos estão prontos para a colheita, e precisamos de mais obreiros para a seara. Sirva a Cristo, porque quando servimos a Cristo, críticas e murmurações acabam, porque nós não fazemos parte da solução dos problemas, e sintamos-nos encorajados. Este tempo de aflição é a antessala a um final glorioso, que é a vinda do Senhor nas nuvens e a nossa redenção final. Eu quero deixar para vocês, já para concluir, o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 5. Quando fala assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina.
Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Somos nós os chamados, os purificados, os lavados pela sangue do Cordeiro, os que temos nossos pecados perdoados pela graça do Senhor. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se seus pecados não foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, se não houve o arrependimento e conversão da sua vida, o momento é agora. Não é uma questão de manipulação, é uma questão de vida. Nós não podemos esperar a vinda do Senhor porque não sabemos o dia e a hora. Mais importante do que isso é ter a certeza de que mesmo se Ele não retornar agora e nós morrermos sem ver a vinda do Senhor, é ter a certeza de que nós somos filhos de Deus e que a nossa morada está nas moradas do Pai. A segurança de saber que em Cristo tenho a vida eterna. Mas para isso nós temos que entender que o nosso pecado nos afasta de Deus. E que Deus, quando enxerga o nosso pecado, não fica contente. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que praticam impiedade. E antes de pensar que impiedade são aqueles pecados hediondos, horríveis, que nós vemos na mídia ou lemos na história, qualquer pecado ofende a Deus e torna ele um Deus irado. Não tem nada melhor do que voltar a Deus em arrependimento e fé, clamando pelo seu perdão e permitindo que a vida de Cristo entre na nossa vida e que Jesus seja o nosso verdadeiro Senhor e único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar então nesta hora. Senhor e Deus, nós reunidos aqui estamos para louvar e bendizer o Teu nome e engrandecer o Teu nome por essa bendita esperança que nos foi dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu oro para que, na Tua graça, Deus, nós possamos andar e viver, ó Deus, nestes dias e que possamos servir ao Senhor com alegria. Usa cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Olha aqueles que vivem, ó Deus, na crítica, na murmuração. Eu oro para que eles sejam reavivados pelo Senhor a servir. E oro por aqueles, ó Deus, que ainda não decidiram o seu coração seguir a Jesus. Eu oro para que o Espírito de Deus toque suas vidas, eles possam vir ao Teu encontro, Deus. Fortalece nossas mãos para servir. Fortalece nosso ser, ó Deus, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. A próxima série vai ser 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos falar sobre o anticristo. Ficou curioso? Então nos aguarde. Próxima mensagem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e vamos dar, claro, umas pinceladas em Apocalipse capítulo 13. Mas será na próxima ocasião. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise.